Então, hoje, nessa manhã, nós vamos estar falando sobre o tema pais cansados, filhos... Pode colocar. Filhos ansiosos. Vamos aprender aqui... As inúmeras responsabilidades e a constante pressão para sermos melhores podem nos deixar exaustos. E não somos os únicos a sentir o peso dessas exigências. Nossos filhos também sofrem as consequências. Enquanto lutamos para equilibrar tudo, nossos filhos também enfrentam suas próprias batalhas. Mas há esperança. Em meio a essa tempestade de exigências, podemos encontrar paz e força em Deus. Quando confiamos na suficiência dele, descobrimos que não estamos sozinhos. Amém. Percebeu a mensagem? Quando nós percebemos que não estamos sozinhos, o que acontece? Nós encontramos descanso, nós encontramos paz em meio a todo esse turbilhão. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho rapidamente nessa manhã. O tema, como eu falei, é pais cansados, filhos ansiosos, confiando na suficiência de Deus em meio, parece grande assim, né? Em meio às exigências do mundo. E se nós formos dar uma definição rapidamente sobre cansaço, o que seria o cansaço? É a condição de muitas pessoas hoje em dia. Muitas pessoas estão cansadas. E nós vamos dar uma ênfase aqui aos pais, né, a mãe, o pai, os cuidadores, mas isso tem sido uma condição da sociedade. O pastor Luiz, no domingo passado, ele fez uma introdução maravilhosa sobre a sociedade do cansaço, o momento que nós estamos passando. E é super importante a gente refletir que nós estamos nesse contexto social, nós somos igreja do Senhor, somos cidadãos dos céus, mas nós estamos fazendo parte desse contexto social. E a sociedade, né, as coisas que acontecem na sociedade, elas acabam influenciando a nossa vida, o nosso dia a dia. E o cansaço, como eu falei, é a condição de muitas pessoas hoje em dia. E se nós formos definir cansaço, o que seria o cansaço? Poderíamos definir como uma falta de energia, quando a gente para assim, gente, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força. Eu estava pensando sobre, o Antenor estava mexendo no outro dia nos disjuntores, e eu fico perguntando, por que isso? Por que acontece isso? E ele estava dando uma explicação, por que desarma o disjuntor de uma casa? E aqui parece também, no outro dia, o pastor Luiz estava mexendo nos disjuntores também, porque é uma carga maior do que pode suportar. Então, quando vem essa carga maior do que pode suportar, o que acontece? Desarma o disjuntor. Aí dá aquele apagão. O que aconteceu? Muita carga, muita exigência. E conosco, será que é da mesma forma? Será que de vez em quando a gente não está tendo esse apagão? Por quê? Uma sobrecarga, né? É muita coisa para a gente conseguir suportar, é muita coisa para a gente conseguir gerenciar. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, como eu falei, relacionado aos pais, mas serve para todos nós, ok? E quando a gente fala sobre cansaço, é importante a gente perceber que é uma condição que ela pode ser temporária, mas pode ser permanente. Então, de uma forma temporária, acontece. Semana passada, eu comecei a fazer um treino de pernas na academia, um treino novo. E eu saí da academia assim, que eu não conseguia, a perna tremia, literalmente. Um dia eu estava vendo o Rios, que tinha um franguinho, né, com a perna tremendo, eu me sentia assim. Porque a gente eu estava exausta, as pernas chegavam assim. Eu falei, até não, calma, que comecei hoje um treino de perna. Então, é temporário. Hoje eu já estou andando, estou correndo, estou bem, já faço treino, já não saio tão cansada. Por quê? Porque foi uma coisa temporária, aconteceu. Mas a nossa preocupação precisa ser, está sendo permanente. Todo dia eu estou cansada, eu não estou conseguindo. Então, a gente precisa dar atenção para isso, né? E eu quero falar sobre 3 tipos de cansaço. Cansaço físico, quero começar falando sobre o cansaço físico, que é esse cansaço que eu falei agora. Eu trabalhei muito, excesso, né? Hoje a vida não é mais como era antigamente. Antigamente era uma coisa maravilhosa e eu, assim, sou super contra as feministas,
porque era muito bom. Qual era o papel da mulher? Ela estava em casa. Ela estava em casa, é o serviço, o pessoal fala muito de serviço doméstico. Eu acho cansativo, não sou aquela dona de casa, não. Mas uma coisa é você estar fazendo a comida, arrumando casa e tudo mais, cuidando dos filhos, é cansativo, é. Mas quando você tem que, além disso, ainda trabalhar fora, aí o negócio pega, né? E hoje é o que está acontecendo. A gente, além de trabalhar em casa, hoje eu já sou aposentada, glória a Deus por isso, mas foram 35 anos trabalhando e muito cansaço, muito esforço físico que tinha que fazer. Uma época eu trabalhei à noite, então era muito cansativo. Então, existe essa sobrecarga física, porque o corpo, né, ele reclama por esse excesso de trabalho. A velocidade da vida, hoje, nós estamos vivendo uma velocidade enorme. Temos que dar conta de muitas coisas. E isso, fisicamente, traz uma sobrecarga em relação a isso. E quando vem essa sobrecarga física, tem o seu remédio. O que a gente pode fazer? Nós precisamos entender quando vem essa sobrecarga física e precisamos buscar o quê? A solução. Como é que a gente vai buscar essa solução? A gente vai buscar essa solução tendo um descanso maior. As mães, hoje em dia, a questão da rede de apoio, que antigamente tinha-se aquela rede de apoio. Estamos falando aqui das mães, quem é mãe sabe. Umas mais, outras menos. Mas como é importante essa rede de apoio, você ter alguém que você possa... Antigamente você tinha uma vizinha, você tinha uma mãe, você tinha uma sogra. Hoje em dia todo mundo trabalha. Todo mundo está trabalhando. E você fica numa exaustão. Na quarta-feira... quem não sabe, eu estou com um netinho de 4 meses, né? Muito fofo, por sinal. Quando eu falo dele, eu não consigo deixar de falar que ele é fofo, porque ele é fofo, é lindo demais. Cativou a vovó assim, de tal maneira. E eu vou para lá dar um apoio para minha filha. Eu cheguei na quarta-feira lá e ela estava assim, parecia um zumbi, dadinha. Uma olheira, assim, cansada, porque o menino mama, está com umas coxas desse tamanho, mas a que preço, né? Mama, 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 e à noite mama, de dia mama e tudo mais. Ela, durante o dia ela não consegue, a hora que ele dorme, ela não consegue dormir e cansada. Aí eu fui para lá. Aí cheguei lá e ela estava muito, eu estou exausta, estou cansada. Aí fiquei lá, voltei. Na quinta-feira voltei. Aí falei, não, vou dormir aqui. Aí fiquei lá para dormir. E o menino é uma maravilha. De madrugada, ele... Meu filho, 2 horas da manhã, não é hora para conversar. E ele quer conversar 2 horas da manhã. E muito complicado. Aí, na sexta, ela falou, eu quero meu pai aqui também. Aí eu falei, fala com ele. Aí ele mandou mensagem, pai, eu quero que você venha para cá, pai. Aí o Antenos foi para lá também. Aí dormimos lá. Então, gente, mas essa rede de apoio. E aí, na sexta-feira, a olheira tinha diminuído, né? Já tinha dado uma ajuda para ela. Então, gente, isso é muito importante, muito importante. Então, tem o cansaço físico, como eu falei, tem o cansaço emocional também. Por que vem esse cansaço emocional? Muito desse cansaço emocional, ele vem de um perfeccionismo. Sabe que aquela pessoa, né, que é pai, mãe, que tem que ser tudo perfeito? Tudo. Se exaure para aquilo foi feito, está bom, não, mas tem que ser melhor, tem que estar mais limpo, tem que estar mais, tem que estar mais, tem que estar mais, tem que estar mais. Um perfeccionismo enorme. E isso gera o quê? Isso gera um cansaço emocional muito grande. Por quê? Por causa da cobrança. Está sempre se cobrando. Outro fato também que vai acarretar num cansaço emocional, expectativa irreal sobre a parentalidade. O que é isso? Sabe, aquele sonho, eu vou ser mãe, eu vou ser pai. Aí aquele bebê maravilhoso, lindo, cheiroso. Aí quando enfrenta a realidade, meu Deus, o menino chora o tempo todo. O menino, meu Deus, ele não para de mamar. E ele quer colo, e tem que ter colo balançando. E o Luiz Henrique ensinaram para ele, não sei para quê que eu falei assim. E os erros, né? Que comete, né? E o menino, ele só dormia com aquela música 1000 graus. Eu não posso ouvir a música, eu já começo a ninar também. Já vai no ir, sabe?
Aí, para o menino dormir, põe a música. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Então, expectativas, gente, assim, irreais, né? Sobre parentalidade. Acha que vai ser aquela criança que dorme o dia inteiro. Gente, não é por aí. Isso vai trazendo um cansaço emocional muito grande. Porque começa a se cobrar. Gente, mas não é possível, todo mundo acha linda a maternidade. Ah, então eu sou uma péssima mãe. Ah, então eu sou um péssimo pai, porque eu não estou dando conta. E isso traz um cansaço emocional muito grande. Como eu falei também, a ausência, né, de apoio, situação financeira, expectativa. Gente, vocês sabem quanto é que está um pacote de fralda? Na nossa época, né, pastora, a gente lavava, né? E botava na corda, botava anil para ficar clarinha. Agora é descartável. É caro. O meu genro, cada vez que a minha filha abre a boca, acabou, ele já quase dá um troço. Porque acabou a fralda, acabou isso, acabou aquilo. Gente, então, o financeiro abala muito a expectativa, a escola, como é que vai ser? Daqui a pouco tem a escola. Ah, mas a escola pública não está oferecendo o melhor serviço. Mas então eu tenho que botar numa escola particular. E como é que vai ser o futuro? Eu vi na internet a expectativa de 2030, as profissões elas estão acabando. 2040, várias profissões, mais de 25 profissões já acabaram. O que meu filho vai ser? O que ele vai trabalhar? O que meu filho vai fazer? Gente, isso emocionalmente é uma carga enorme. Enorme. E o filho da vizinha está na natação, mas o meu não está na natação. E começam as comparações. E isso vai trazendo problema, cansaço. E vai vir um cansaço muito grande, né? Além dos eventos dolorosos que às vezes na vida vêm, dificuldades que vêm, eventos dolorosos, é uma perda, não é uma perda de um familiar, são perdas que acontecem, é um carro que bate. Gente, é muita coisa, muita coisa. Estava conversando com uma pessoa antes e ele estava me falando, não estou bem, estou com dor de cabeça, não sei o quê. Eu falei, será que isso não é emocional, gente? Não é dizer que é tudo emocional, mas eu falei isso pelo histórico que eu sei. E isso está assim, trazendo um caos muito grande dentro das famílias. Aí a gente pode pensar assim, né? Como é que a gente faz? A vida está aí, né? O mundo é esse. E acaba por aí? Não. Tem o cansaço físico, tem o cansaço emocional e ainda tem o cansaço espiritual. E mais essa, pastora, o cansaço emocional, ele acaba gerando, sabe o quê? Um cansaço espiritual muito grande. Muito grande. E aí, quando a gente está cansado, né, espiritualmente, a gente começa a achar que Deus está distante. Ai, Deus está tão distante, porque eu estou passando por tudo isso, parece que... O que está acontecendo? Então, será que é castigo de Deus? Será que eu não estou em pecado? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Ora e acha que ora, mas acha que a oração não passa do teto. Não tem efeito, passa a não perceber mais os efeitos da oração. Trabalha para o Senhor, eu trabalho na portaria, dou aula, sou pastor, sou pastora, mas não tenho mais aquela alegria, parece que nada faz sentido. Estou trabalhando, sim, na casa do Senhor, venho todo domingo para lá, amanhã ainda vou à noite também, mas parece que nada está fazendo sentido. Aí começa a olhar, uma característica muito interessante do cansaço espiritual, sabe o que é? Começa a olhar para outros. Lembra o Salmo 73? Eu gosto tanto desse Salmo 73, Salmo 37. Aí começa a olhar para o ímpio, começa a fazer comparação. Poxa, mas aquele ali está prosperando e eu não. Aí você lê que o ímpio, né, ele é como a erva, vai ser levado pelo vento, mas aquilo não entra mais. Não entra mais. Isso é o quê? É um cansaço espiritual. Não encontra mais o consolo nas palavras registradas aqui na Bíblia. E o que isso vai causar? Imagina agora comigo uma casa, uns pais sofrendo esse tipo de cansaço, sofrendo esse aperto emocional, físico, espiritual. Aí
quem está dentro dessa casa? Os pais estão ali passando por tudo isso, que não é fácil. Mas quem está dentro dessa casa? Os filhos. Os filhos estão ali dentro, tendo a percepção de tudo isso que está acontecendo. E quais são as consequências que podem gerar na vida dos filhos? O Samuel deu testemunho, que bênção, Samuel, glória a Deus. Eu cheguei para o Samuel e falei assim, Samuel, eu gosto de fazer essas perguntas assim. Samuel, me diz uma coisa, por que você está vindo para a igreja? Por que você está aqui hoje? Aí ele olhou para minha cara assim, tipo assim, o que a pastora pirou, né? Não, para pegar assim, né? Aí ele olhou para minha cara e ficou assim, eu falei, vai me falando, por que você vem para a igreja? Ah, porque eu gosto, não sei o quê. Aí eu falei, você vem sozinho para a igreja? Ele falou, não, quem te traz? Ah, são meus pais. Ah, então tá, então me fala sobre isso. Aí ele foi falando, eu falei, então tá, então escreve e testemunha, em nome de Jesus. E à noite vai ter um outro menino também aqui testemunhando. Mas o que isso vai refletir? O que isso vai refletir na vida deles? Se os meus pais, vamos pensar comigo, se os meus pais são crentes, Senhor Jesus, estão me falando de Deus, mas eles estão desse jeito, desesperados, sem saber, desorientados, como é que eu posso acreditar que o mundo é um lugar seguro? Como eu posso acreditar que o mundo é um lugar seguro se meus pais estão agindo dessa forma, estão com tanto medo, com tanta insegurança? E isso vai acarretar nos adolescentes, nas crianças, o quê? Um comportamento ansioso. Às vezes os pais, o que acontece com os pais? Na hora que vem um problema, na hora deles explodirem, às vezes, porque como ser humano, às vezes tem uma reação abrupta, isso eles fazem perto dos filhos. Mas na hora que vão orar, dobrar o joelho para orar, vão para o quarto, a Bíblia diz, vai para o quarto. Mas ora também na frente dos seus filhos, para que eles vejam vocês orando. A hora que for ler a Bíblia, não procura um lugar escondido para os filhos não perturbarem, não. Deixa que eles vejam vocês lendo a Bíblia. Deixa que eles vejam vocês orando. Porque eles vão olhar o comportamento, gente. O nosso comportamento é inspirador. Samuel escreveu, não somente pelo que os pais ensinavam, mas pelo que ele presenciou. O que ele presenciou. Isso fez a diferença na vida dele, ok? Então, se os meus pais estão preocupados que não conseguem me proteger, como é que eu vou ficar? Olha o sentimento de abandono, Qual o sentimento? Pô, meus pais estão tão desesperados que não vão conseguir me proteger e ficam mostrando uma ansiedade enorme porque eu saio e vou no portão. Cuidado, não vai no portão, porque pode ter um tiro, pode não sei o quê. Gente, olha, percebe o que é essa criança, o que esse adolescente pode estar percebendo? Uma percepção equivocada da vida. E quando eu falo isso, percepção equivocada da vida, eu não estou dizendo que eu tenho 2 filhos também, e eles brincam comigo até, no outro dia, nosso filho está para se mudar. E aí falei assim, poxa, eu vou ficar preocupada. Aí ele falou assim, desde quando, mãe? Desde quando? Aí ele olha, desde quando? Porque eu sempre falei, estão nas mãos do Senhor, é de Deus. Eu sempre falei, eu não crio filho para o mundo. Não, eu sempre falei isso para eles. Eu não crio filho para o mundo. Eu crio filho para a glória de Deus. Mas, gente, preocupação. O Lucas, quando saía, Lucas é muito caseiro, nunca foi de sair, não. Mas quando ele saía, eu orava, Senhor, guarda, leva, traz em segurança. Orava por eles. E, gente, eu ia dormir, ia para o quarto dormir. Porque orientava. Olha, tá aqui, tem dinheiro para o táxi? Tem dinheiro para o táxi? Se vê qualquer confusão, pega o táxi e vai embora. Você é aquela máxima de todos os pais, né? Você não é todo mundo. Você não tem que estar lá no meio de todo mundo, né? Pega um táxi e vem para casa. Qualquer questão pode ligar. Eu vou deixar o telefone ligado. Mas, gente, eu ia dormir. Porque quem vai cuidar é Deus, gente. Não somos nós. É Ele. E quando você passa isso para os seus filhos, que é a tua confiança, que é Deus que protege, ele vai entender e ele vai saber disso. Ele vai ter condições também de orar, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, Senhor.
me protege, me guarda, porque ele já teve o exemplo dos pais de proteção, né? E os pais hoje estão com medo do futuro. E eu entendo isso, gente, eu entendo, porque às vezes, quando eu olho a situação, eu falo, meu Deus, Senhor, guarda, eu oro, gosto de orar pelos jovens, eu sempre oro pelos jovens, porque a gente olha o cenário que a gente olha, a gente vê realmente as dificuldades de emprego, faculdade, tantas coisas, mas o nosso futuro, ele está nas mãos do Senhor. Quando eu penso sobre a questão financeira, prosperidade para os nossos jovens, eu sempre lembro do texto em Gênesis, capítulo 26, de Isaac. Isaac ia para o Egito, estava querendo ir para o Egito, porque estava seco, a terra estava seca, não tinha chuva, não tinha nada. E o que Deus falou para ele? Não vá para o Egito, permaneça em Gerar, onde você está. Isaac cavou poços e deu água no poço. É o mesmo Deus, não é diferente. Assim como ali naquela terra, Isaac cavou poços e os poços encheram de água, providência de Deus, da mesma forma Deus faz hoje na vida de cada um de vocês. Eu sei que a dificuldade de emprego, olha-se tantas dificuldades, mas Deus, Ele abre. Vocês abram os poços que a água, quem vai mandar é Deus. A porta de emprego vai vir. Eu falo com o Lucas estava e tudo mais, mãe, tocando pouco, não sei o quê, meu filho, confia em Deus. E aí ele olha para minha cara assim, sabe? Mas eu falo, confia em Deus, eu vou orar. Eu falo para ele, vou orar, a porta vai abrir. Está no emprego, está numa multinacional, uma empresa dos Estados Unidos. O salário dele dobrou. Entendeu? Então, é Deus que vai trabalhando, Deus que vai fazendo essas coisas, nós precisamos confiar. Né? Cava os poços. Estudar é para cada um, tem que estudar, tem que se preparar. Mas a água jorrar é o Senhor que vai fazer, tenha confiança nisso. Porque quando os pais eles se demonstram toda essa preocupação, pode fazer com que as crianças deixem de acreditar em si mesmas. Meus pais estão tão preocupados com o meu futuro. Será que é porque eu sou incapaz? Será que é porque eu não vou dar conta? Será que é porque eu não vou conseguir? Nós, como pais, nós precisamos... Está difícil, mas eu acredito em você. Você vai, ora, demonstra. Coloque em prática a sua fé. Coloque em prática a sua confiança diante dos seus filhos. Né? A sua confiança em Deus diante dos seus filhos. Que eles vão ver e eles vão aprender. Nós precisamos ensiná-los a acreditar no que a palavra de Deus diz. E nós vamos fazer isso com o nosso testemunho. Vamos fazer isso com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? E o que as Escrituras falam sobre a questão do cansaço? O que nós vamos aprender com as Escrituras? Nas Escrituras nós vemos, pelo menos eu vou falar aqui sobre duas condições. Primeiro é um convite. É um convite. Mateus 11, 28. Pode colocar a projeção, por favor? Mateus 11, 28. Né? O que a palavra de Deus nos chama? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É um convite. Jesus nos chamando para um descanso. Nós precisamos chegar a Ele. Venham a mim. Está cansado? Seja cansaço físico, emocional ou espiritual, venham a mim. É o que Jesus fala. Todos os que estão cansados, cansaço físico, sobrecarregados espiritualmente, emocionalmente, é uma carga além do que vocês possam suportar. Vão até Jesus. Que o convite é: venham, porque eu darei descanso a vocês. A cada um de vocês é um convite. O mesmo convite que Jesus nos fez para que nós chegássemos até Ele, o recebêssemos como Senhor e Salvador. Recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Aceitamos esse convite? Estamos aqui, temos certeza da nossa salvação? Sabemos e podemos testemunhar o que Deus tem feito em nós e através de nós? Então, Ele também faz um convite.
Vamos chegar até Ele também. E Ele vai nos dar descanso. Amém? Deus vai nos dar descanso. Quando nós nos colocamos diante dele, quando nós pegamos as nossas cargas aqui, né? Aí depois ele fala, né, que o meu fardo é leve, o jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, podemos chegar, colocar a nossa preocupação, os nossos medos, os nossos temores, fazer como Davi fazia, chegar diante de Deus, se derramar diante dele, Senhor, e falar com ele mesmo, ó, porque está batido a minha alma, ai, o que está acontecendo? E ele falava. Davi chegava diante de Deus sem formalidade, porque às vezes tem que chegar... Pai amado, glorioso Deus, e faz imposição de voz e tudo para falar com Deus. Mas ele faz um convite: vinde a mim, está cansado? Está sobrecarregado? Tira tudo, tira a bagagem, tira toda essa bagagem, coloca meus pés, coloca diante de mim. Coloca, que eu vou dar descanso, eu vou dar alívio, eu vou mudar, eu vou transformar a situação, nem sempre. Mas eu vou trabalhar na sua vida. Você está vindo a mim? Ok, eu vou te dar força. Lembra daquela energia, aquela carga que eu falei com o descanso, né? Que é como se não tivesse energia, não tivesse carga. Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Talvez a situação continue a mesma. Não estou dizendo que a situação talvez continue a mesma. Mas Ele vai nos dar. Precisamos nos conectar com Ele. Lá em casa tem gente, o que não falta na minha casa é fio. Tem muito fio, muito carregador. Meu marido ama essas coisas. Ele ama. Tem as gavetas cheias de fio. Aí eu falo, mas que tanto fio? Mas quando eu penso em alguma coisa, eu tenho aqui. Aí ele vai. O fiozinho lá. Tem tudo ele não falta, né? Mas toda vez. Aí tem o carregador, tem o USB, ele me explica 1000 vezes, eu nunca sei. USB, USB-C, tem a entrada do iPhone. E aí eu tento, não, esse não dá, não, tem que ser esse aqui. Aí vai, aí coloca a carne, aí o celular, tem vida, né? Então, mas tem que ser na conexão correta. Se eu pegar um cabo lá, USB-C, e botar no outro lá, na entrada, não vai dar certo, porque não é a conexão correta. Por isso que nós precisamos o quê? Nos conectar com quem? Com o Senhor, é com Ele. Mas a gente busca de outras formas, de muitas formas, mas é nele. É nele que nós vamos encontrar. Precisamos estar conectados com Ele. E outro que nós encontramos também na palavra é a promessa. Em relação ao descanso. Isaías 40, 29 a 31. Descanso. Vou colocar ali. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor, olha a promessa. É promessa, não é um convite, mas não, é promessa, hein? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, conseguem sobrepor, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Promessa de Deus na nossa vida. Ele dá força ao cansado. Glória a Deus. Nossas forças são renovadas dia a dia. E nós precisamos o quê? Não confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor. As nossas forças, elas serão renovadas em nome de Jesus. Então, queridos, o que nós podemos aprender com tudo isso? O cansaço chega. O cansaço, ele vem por tantas situações da vida, né? Ele acaba chegando. Mas a gente vai aprendendo, né? A trabalhar o cansaço físico. E o que eu vou fazer? Eu estou cansada fisicamente, o que eu posso fazer para evitar esse cansaço físico? Eu tenho que dizer não de vez em quando, né? Dormir mais cedo. Então, algumas coisas a gente vai fazendo, né? Em relação ao emocional, o que eu posso fazer para prevenir? Eu, particularmente, gosto muito, eu leio muito e falo sempre de Filipenses 4:8, né? Pensa de uma maneira correta.
Começa a pensar de uma maneira correta. Começa a colocar a sua mente, né, nas coisas corretas, que é a palavra de Deus. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, né, se existe algo de bom, de aproveitamento, nisso colocar seu pensamento. Isso vai te ajudar muito em relação ao cansaço emocional. E o espiritual, confia no Senhor. Confia no Senhor. Se coloca diante de Deus. E como pai, como mãe, e como tio, como avó, você vai ter uma perspectiva diferente. O pastor Luiz sempre fala que nós estamos aqui na igreja, alguns não são pai, não é mãe ainda, mas você tem um sobrinho, você tem um vizinho, e a gente não aprende só para a gente. A gente aprende para nós, aprendemos para nós e aprendemos para o outro também. Então, que nessa manhã, aquilo que você aprendeu aqui nessa manhã, você possa colocar em prática na sua vida e na vida do outro. E se você chegou aqui hoje cansado, que tudo aquilo que nós falamos aqui nessa manhã, você se identificou, olha, realmente eu estou cansado. Ou fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, mas eu estou cansado. O Deus que traz descanso, o Deus que renova as forças, Ele está aqui nesta manhã. E Ele quer fazer essa diferença na minha e na sua vida. E eu quero pedir para que você fique de pé, para que nós possamos orar a Deus. Que seja um momento de entrega. Que seja um momento de entrega, né? Colocar diante de Deus. Se está faltando confiança, se está faltando determinação. Aquilo que está faltando, você percebe que está te trazendo cansaço. Esse é o momento de colocar diante de Deus, aquele que pode todas as coisas. Amém, amados? Vamos orar. Fala com Deus, eu vou estar orando, mas apresenta a sua oração a Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Te damos graças, Senhor, por esse privilégio tão grande que temos de estar aqui na tua casa. Chegamos até aqui, Pai. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que tu venha sondar cada coração. Sonda cada coração. Senhor, cada lar, Pai querido, vasculhe cada lar aqui, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que tem trazido cansaço, Senhor, aos teus filhos nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eles estão entregando tudo a Ti, Senhor. Que venha receber, Senhor, essa entrega. E assim como diz a Tua palavra, Deus, que eles sejam renovados nas suas forças, Pai. Que eles sejam, Senhor, renovados, Senhor, a cada manhã, Pai. Que a cada manhã, Senhor, as suas forças, Senhor Deus, sejam renovadas em Ti, ó Pai. Que eles possam confiar em Ti, que eles possam se fortalecer em Ti, que eles possam, Senhor, sair daqui, Pai, compreendendo e entendendo, Senhor, quem Tu és. Tu és o Deus que supre todas as coisas, todas as nossas necessidades, nós podemos colocar diante de Ti. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo, por esse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor.